boa noite, começando em ponto, 20 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Eu quero agradecer quem já tá aqui comigo. Olá, boa noite. Então tá, eu não vou enrolar muito para começar esse vídeo, tá? Eu quero começar agora mesmo. Por quê? Porque nós marcamos esse horário e também porque quero começar fazendo uma confissão para vocês, tá? Antes de qualquer coisa, antes da confissão, segura aí, já vou falar a confissão. Eu quero me apresentar, meu nome é Raíza, eu sou advogada, sou professora também. Eu criei aqui essa rede social e criei um canal no YouTube para falar sobre direito público, administração pública, sobre carreira jurídica, que são temas que eu amo, que são temas relacionados à minha carreira, né? A carreira que eu escolhi. E são temas que eu gostaria de compartilhar e que eu escolhi para me conectar com pessoas, né? Como foi o que eu sempre quis fazer ali, me conectar com pessoas através da carreira que eu escolhi, eu decidi criar e começar a fazer todo esse trabalho aqui nas redes sociais. Então, desde já eu agradeço muito quem tá me acompanhando, tá? Muito obrigada, de verdade, obrigada pelos comentários de vocês, pelas curtidas e vambora. Vamos pra confissão que eu prometi que eu ia fazer. A minha primeira confissão é que essa live, ela foi muito adiada, tá? Foi muito adiada para começar, eu enrolei, eu usei todas as desculpas que eu podia usar. E o que me fez virar a chavinha de falar, não, eu vou fazer, é porque tem uma frase que segue e que guia a minha vida, principalmente nesses últimos meses, que é assim: eu nunca posso deixar que o medo seja a única razão para eu deixar de fazer alguma coisa. Então, se o que tá me impedindo é só porque eu tô com medo de fazer aquilo ali, eu preciso de um motivo mais forte que isso para deixar de fazer. E com base nisso, eu falei, beleza, eu tô vendo que de fato para eu fazer a live a única coisa que tá me segurando é o medo do novo, né? O medo de a gente não estar pronto o suficiente, né? O medo de a gente não estar preparado o suficiente para começar alguma coisa. O que é uma completa falácia, porque a gente não fica bom em algo primeiro. Primeiro a gente começa aquilo e depois a gente melhora aquele processo. Então tá, com base nisso, tendo em vista que essa live foi adiada muitas vezes, não vamos adiar mais, não é mesmo? Vamos começar. E eu pensei assim, tá, eu falo sobre direito público, né? Então que tema seria um tema ideal para o começo? Para a primeira live que eu posso fazer aqui no Instagram, né? Que tema vai me representar? De fato, as pessoas olham e falam, de fato, aquilo ali é a cara da Raíza. Nada mais minha cara do que a minha história, não é mesmo? Principalmente a minha história com o direito, como é que começou esse universo, né? Como é que foi, quais foram as escolhas que eu tive que fazer para poder chegar aqui e estar hoje aqui nesse Instagram falando para vocês que eu sou advogada, que eu trabalho com direito público, enfim, o que me trouxe até aqui. E é por isso que a gente vai falar sobre isso. E ao final eu quero compartilhar com vocês 2 lições que eu aprendi quando eu deixei o meu cargo público. Eu já vou contar pra vocês, se você caiu de paraquedas, é a primeira vez que você me ouve falar isso. Então eu vou contar pra vocês como é que foi essa trajetória. E se tiver alguma dúvida, coloca aí, tá bom? Que eu vou adorar saber, eu vou adorar te responder. Então vamos lá, como é que tudo começou, né, Raíza? Como que começou o direito na tua vida? Comigo começou ali no processo, estava refletindo sobre isso há pouco tempo, né? Começou ali na escola, no ensino médio, ali, primeiro, segundo ano do ensino médio, por conta de algumas características que eu tinha. Sabe quando aquele adolescente, ele começa a fazer alguma coisa, ele tem alguma característica peculiar e as pessoas começam a falar, nossa, fulaninho vai ser tal coisa, ciclano vai ser tal coisa. Tipo, a pessoa é um excelente ouvinte, ele ouve, ele é paciente com as pessoas, aí alguém vem e fala assim, você tem cara de psicólogo, né? Você sabe ouvir as pessoas. Ou aquela pessoa que gosta muito de cuidar do outro. Se a pessoa não desmaia com sangue, você já fala, fulano vai para a área da saúde. Se ele não desmaiou, né, você já fala, fulaninho vai para a área da saúde. E no meu caso, o que foi que me fez as pessoas dizerem pra mim o que eu faria? Porque eu falava muito, não é mesmo? Como vocês, se você me conhece, você com certeza pode ratificar o que eu tô falando aqui. Porque eu falava e falo muito, era extremamente tagarela. Mas mais do que isso, quando a gente tinha aquele processo de formação ali de grupo, sabe? Quando você tá formando um grupo, o professor mandou você formar um grupo na escola, e aí aquela pessoa vem, sempre tem um que fala assim, eu vou fazer um slide. O outro fala, eu vou fazer o trabalho escrito. O outro fala, eu vou pesquisar tal coisa. Eu era aquela aluna que ficava ali só de espreita, esperando alguém falar assim, mas eu não vou apresentar. Aí o outro já falava, eu também não, eu também não.
dizia, então você que apresenta, Raíza. E eu, já que você insiste, não é mesmo? Vou apresentar. Sempre era eu que gostava de fazer essas apresentações. Eu não fazia sozinha, obviamente, algumas vezes sim, mas tinha pessoas que também gostavam, mas normalmente no grupo eu era a primeira que me candidatava e as pessoas normalmente já falavam, a Raíza vai apresentar um trabalho, porque eu gostava de falar, eu gostava daquele momento de ir lá pra frente, de explicar alguma coisa, aí o professor faz uma pergunta pra você, aí você responde. Eu amava aquele momento e me encontrava naquele momento, definitivamente. E eu comecei a ser uma apresentadora oficial de trabalhos em grupo, né? Isso que aconteceu, porque as pessoas já sabiam que eu gostava mesmo, eu não fazia questão nenhuma de esconder, não é mesmo? E aí, essa característica que eu tinha de falar, ficou uma característica ainda mais acentuada ali dentro da minha vida acadêmica, da minha vida escolar, não é mesmo? Porque eu fazia isso com muita frequência. Mas mais do que isso, eu comecei a perceber que, na verdade, eu gostava de defender alguma ideia. Eu gostava, sobretudo, daqueles trabalhos que envolviam algum tipo de debate, que eu tinha que me posicionar e defender uma ideia. E aquilo me completava demais. E em pouco tempo, alguém começou a falar assim, Raíza vai ser advogada. A Raíza devia fazer direito. A Raíza tem cara de advogada. E as pessoas falavam tanto isso, alguns professores meus falavam tanto isso, em casa também, que eu comecei a internalizar aquilo. Eu falei, de fato, acho que tenho cara de advogada. Mal sabia qual era a cara de um advogado, mas decidi que aquela era a minha cara, né? E que eu iria, sim, fazer direito. A Feta que me lembro bem, verdade, né, amiga? Enfim, e aí eu comecei a internalizar que eu então faria direito porque eu tinha cara de advogado, não é mesmo? Mal sabendo qual era essa cara de advogado. Então, esse processo começou primeiro, né, na minha cabeça, a partir dessa característica que eu tinha, né, que era uma característica de ensinar, explicar alguma coisa, de explanar alguma ideia e defender esse posicionamento. Perfeito. E o que aconteceu? Partimos daí para o processo de graduação, de fato, né, de escolha. Então tá, decidi que faria direito, fui para prestar o vestibular, eu já vou entrar nessa história. Mas quando eu decidi que de fato ia fazer isso, eu comecei a até buscar referências. E onde é que a gente vai buscar a nossa primeira referência sobre uma profissão, principalmente sobre direito, tá, gente? A gente vai para quê? Para aquelas séries e aqueles filmes que não tem absolutamente nada a ver com a realidade brasileira, né? Não é verdade? E aí eu via que aquelas sessões que você tem a figura do juiz, do promotor, do advogado, todo mundo de toga, o que sinceramente não acontece no Brasil, né? Todo mundo de toga e de repente o promotor fala uma coisa, aí o advogado protesta e aí todo mundo tá ali naquele processo e aí o advogado fala uma frase de efeito. Eu vi aquilo ali e eu achava Suits, é verdade, e eu vi aquilo ali e na minha cabeça aquelas três eram as principais figuras, né, dentro dessa profissão, a figura do juiz, do promotor e do advogado. Fato é que, para a realidade brasileira, isso representa um pedacinho muito pequeno, né, do trabalho do advogado. Tem advogados extremamente bem-sucedidos que nunca pisaram no tribunal do júri. Só para quem não sabe aí, tá, quem não é da área, o tribunal do júri é um procedimento que a gente usa para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então não é todo tipo de crime e não é nem todo advogado que lida com a parte criminal, inclusive. E aí eu olhei para aquelas teses, mas na época eu não sabia disso, tá, gente? Eu tô falando de uma decisão que surgiu na minha vida mais ou menos aos 15 anos de idade. Mal tinha completado 15 anos ainda, mas foi entre 14 e 15 anos de idade. E aí, buscando essas referências, eu pensei assim, bom, entre essas três pessoas ali, eu tenho que me identificar com alguém. O que eu pensava? Eu não sou neutra o suficiente para ser juíza, nem neutra, nem imparcial o suficiente para ser juíza. Porque lembra que eu falei para vocês que, na verdade, eu gostava de me posicionar, de defender uma ideia. Era isso que eu queria fazer. Eu não queria ser neutra, eu não queria decidir alguma coisa com imparcialidade. Eu gostava do fervo mesmo, eu queria estar na parte do fervo. E aí eu falei, então tá, então já que eu não vou descartar essa posição do juiz, nunca gostei ali da atuação, né, não me identificava com a atuação. E aí eu olhava para a figura do advogado. E eu vou falar uma coisa aqui, tomando muito cuidado para que você não me interprete mal, porque eu tô falando do pensamento de uma menina de 15 anos de idade, tá? Sem referência, buscando referência na internet e na televisão. É disso que a gente tá falando. Eu achava
achava que a época seria violar muito os meus valores se eu tivesse, por exemplo, na posição de um advogado defendendo um criminoso que eu sabia que era criminoso, por exemplo. Então eu achava que aquilo ia violar os meus valores, que eu não ia me sentir confortável fazendo isso. Ao longo dos anos, a minha posição mudou muito em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem um poder judiciário que existe, regras do jogo, e elas precisam ser aplicadas independentemente de quem seja ali. É isso que é um poder judiciário que busca ser imparcial, e pelo menos pretende ser imparcial, né? E aí, mas na época eu não pensava assim. Então eu também descartei a figura do advogado, a posição do advogado, por conta disso, né? Por conta dessa crença que eu tinha de que, na verdade, eu ia estar sendo equivocada ali se eu fizesse essa escolha, né? Se eu fizesse esse tipo de defesa. Quem que é que sobrou nessa história toda? Sobrou o promotor de justiça, que era um cara que brigava, e era um cara, né? Então não era um cara imparcial, não precisaria ser imparcial, era um cara que estava ali defendendo uma ideia, e também era um cara que, do meu ponto de vista, estava defendendo a lei, como se o advogado não estivesse defendendo a lei. Mas na época era assim que eu pensava. Então, aos 15, ali migrando para os 16 anos de idade, foi o momento em que eu tomei essa decisão. Eu vou entrar na faculdade de Direito, né, vou fazer Direito, e eu vou fazer o quê? Vou ser promotora de Justiça. E comecei a pesquisar sobre essa carreira do promotor de Justiça. Ali eu já sabia que para que eu fosse promotora de Justiça eu teria que passar num concurso público. Mas a gente já está adiantando muito a história. Fomos então para esse processo de vestibular. Eu tinha uma pretensão à época de não... Eu fiz o Enem, ia fazer o Enem, mas eu queria muito estudar fora. Eu tinha uma paixão, assim, por ir embora, né, da minha terra natal, que era Cuiabá, e eu queria muito ir morar no Rio de Janeiro. Eu incuti que eu queria morar no Rio de Janeiro, coloquei na minha cabeça e ninguém me tirava essa ideia. E aí, meu pai me apoiou e falou, se você passar, a gente dá um jeito de você ir, a gente se vira. Mas primeiro faz a tua parte e passe no vestibular. E eu comecei a me preparar para o vestibular da PUC do Rio de Janeiro. Então, enquanto os meus colegas estavam ali buscando o Enem, né, estudando, se preparando para o Enem, o meu foco estava na PUC do Rio de Janeiro, né, não estava no Enem. E fiz o vestibular e não passei na PUC. E a época, até para eu fazer esse processo de ir e fazer a prova e tal, já foi algo muito difícil, assim, financeiramente pra gente. A gente teve que se organizar, o meu pai teve que se organizar para que eu pudesse ir, viajar, fazer essa prova. E aí eu falei, e agora? Me sobrou o Enem. Vou fazer o Enem. Fiz o Enem. E eu me apliquei, tinha 3 opções de curso. E eu me lembro, você podia colocar 3 opções de curso, né? Que eu coloquei Direito como primeira opção, na Universidade Federal de Mato Grosso. Depois eu coloquei Letras. E depois eu coloquei História. Essas foram as minhas 3 opções de curso. E aí você vai me perguntar, Raíza, da onde que saiu Letras e História? História saiu porque eu sempre amei essa matéria, sempre foi uma das minhas matérias favoritas. E eu falei, vou colocar História. Mas Letras, como segunda opção, veio com um instinto. Eu não sabia explicar exatamente o porquê que eu queria. Eu só sabia que eu gostava de aula, da sala de aula, de alguma forma eu gostava daquele ambiente. Eu falei, quer saber? Gostava de português, então quer saber? É isso, eu vou fazer letras. E foi por instinto mesmo. Depois de muito tempo, eu fui compreender o porquê que eu coloquei letras como segunda opção. Fato é que a minha nota não foi suficiente para eu ser chamada na primeira chamada, em direito, mas a minha nota era suficiente para eu entrar para letras, para graduação de letras na primeira chamada. E aí o que eu pensei? Eu vou, mais gente entrando, olá, sejam bem-vindos. Enfim, vou continuar aqui. E aí o que eu pensei? Nesse contexto, eu já tinha feito vestibular numa universidade particular ali em Cuiabá e tinha conseguido uma bolsa significativa até, não era integral, mas era uma bolsa que me dava um desconto significativo. Quase que por instinto mesmo, eu decidi que eu não ia fazer direito na Universidade Federal ali, não ia esperar pela segunda chamada, até porque eu não tinha passado na primeira chamada e eu tinha que esperar para ver se eu ficava na lista e seria chamada nas próximas, né? O que eu fiz? Eu optei por letras e fui fazer direito na universidade privada. E no momento não fazia muito sentido, eu recebi apoio da minha família, mas não fazia muito sentido aquela decisão, né? Começar com essas 2 graduações e me perguntavam por que você quer letras. Ah, não sei bem, eu gosto de letras. Eu não me lembro bem qual foi o argumento que eu usei para convencer ali a minha família, mas fato é que foram convencidos. E eu falei,
falei, é uma universidade federal, a gente não vai ter custo de mensalidade ali, né? Então eu vou fazer. E comecei a fazer letras de manhã na federal, a minha habilitação era em língua portuguesa e língua inglesa, e fui fazer direito à noite na universidade particular. E assim foi por 2 anos. Passei 2 anos fazendo direito e letras concomitantemente. Mas não para por aí. Por quê? Na graduação de letras, lembra que eu falei para vocês que um instinto que me levou foi o fato de eu gostar da sala de aula. E ali letras é uma licenciatura, né? A faculdade que eu fiz era licenciatura. E à época surgiu a oportunidade de eu ir para um programa do governo federal, que era um programa de iniciação à docência, chamado PIBID. Eu acho que esse programa existe até hoje. E aí você ganhava uma bolsa, e aí você estudava sobre esse processo pedagógico, né, sobre plano de aula e tudo mais, e fazia uma espécie de estágio, né, dentro de uma escola pública ali da região. E eu fui fazer isso, fui fazer minha habilitação em língua inglesa e fui dar aula então numa escola pública que tinha ali perto para alunos eu fui dar aula de língua inglesa para alunos do 6º ano, que é a famosa 5ª série. Então vocês imaginam, eu entrei na faculdade aos 17 anos de idade. Então aos 17 anos eu estava fazendo letras, fazendo direito e dando aula para uma turma de 5ª série. Imagina isso, né? E eu fui fazer esse processo, eu não dava aula sozinha, obviamente, a gente tinha supervisão do professor titular em sala de aula, tinha minha coordenadora também da Universidade Federal, mas esse processo era quase que integral, assim, era um processo muito difícil, mas foi um momento, eu posso dizer sem sombra de dúvidas para vocês que ali, dentro daquela turma de 6º ano, foi o momento em que eu descobri e falei, caraca, eu sei que eu quero ser professora. Eu tenho certeza que eu quero ser professora, porque eu me descobri de uma forma, eu me sentia encaixada, sabe? Parecia que aquele lugar era o meu lugar, né? E eu não era uma professora titular, eu estava ali quase como uma estagiária, né? E foi um processo muito bonito, assim, ter percebido que era aquilo que eu queria mesmo. E aí eu coloquei na minha cabeça, vou ser professora de direito, não é mesmo? Porque eu já tinha escolhido, eu ia fazer direito e tal, eu estava fazendo direito, e falei, então eu vou ser professora de direito. E foi aí, gente, que nasce pra mim o plano perfeito, que é o primeiro tema, o primeiro tópico que eu coloquei ali pra vocês, o meu plano perfeito de 10 anos de carreira. O que eu coloquei na minha cabeça? Quando eu chegar nos meus 10 anos de carreira, como que eu já quero estar? Eu quero ser uma professora, eu quero ser promotora de justiça, então durante o dia eu sou promotora de justiça, e à noite eu quero dar aula na graduação, mas eu não queria dar aula de pós, eu queria dar aula na graduação de direito, eu queria ser uma professora já com doutorado e que estivesse dando aula ali na graduação. Esse era o meu plano perfeito, né? Era isso que eu queria fazer, e eu fui executar esse plano perfeito. Só que ao final ali do 2º ano, né, nessa rotina, o que aconteceu comigo, como acontece com quase todos os planos que a gente faz, ele não é reto, né? Não é uma linha reta, então você acaba tendo que tomar decisões e acaba tendo que pegar curvas. E foi o que aconteceu. Durante esse processo, eu comecei a perceber que eu estava me dedicando muito mais para a faculdade de letras do que para a faculdade de direito. E não era uma opção, na verdade, era porque a faculdade de letras era muito mais puxada para mim. E além disso, eu era bolsista ali dentro daquele programa. Então eu era bolsista à tarde, estudava de manhã, estudava à noite, era o dia inteiro nessa rotina. E eu comecei a perceber que os meus colegas na faculdade de Direito estavam muito mais avançados e mais ainda, assim, eles já estavam estagiando na área. Tinha colegas meus que já estavam no 2º, no 3º estágio e eu ainda estava só vivendo intensamente aquela vida acadêmica, sabe? E aí foi muito difícil para mim pensar que, poxa, eu sabia já nessa época que eu teria que ter a prática jurídica. O que é a prática jurídica? Alguns concursos públicos, como por exemplo a magistratura ou o MP, que era o que eu queria, você tem que ter 3 anos de prática jurídica depois que você se forma. Então, para você tomar posse naquele concurso, depois que você colou grau, você tem que ter trabalhado pelo menos por 3 anos dentro de alguma da área, né? Exercido a função jurídica ali. E eu sabia que eu ia ter que fazer isso. E eu pensei, poxa, eu já tô quase indo pro meio da minha graduação, eram 2 anos, direito são 5 anos, então eu tava quase na metade da graduação, eu não tinha experiência ainda, não tava atuando na área e tava quase que 100% focada dentro de uma outra graduação, que no meu entendimento era uma graduação que só ia me dar a base da licenciatura, a base para eu ser o quê? Professora de direito. Então, para mim as coisas estavam invertidas ali, né? Então eu tive que tomar a difícil decisão e talvez a
principal, a decisão mais difícil que eu tinha tomado até aquele momento, de trancar o meu curso de letras e ir fazer estágio, né, dentro do direito. E foi uma decisão difícil, dolorosa pra mim, porque de fato eu não estava trancando porque eu não queria mais, eu estava trancando porque eu achava que eu não estava sendo boa o suficiente nas duas coisas que eu fazia, nas três coisas que eu fazia. E aí eu então fui fazer estágio de direito, né? E continuei com a minha graduação à noite. E comecei a trabalhar. E o primeiro estágio que eu fui fazer dentro da área foi o estágio na Defensoria Pública Estadual, ali na Defensoria Pública de Mato Grosso. Quase que me fugiu aqui. A Defensoria Pública Estadual ali de Mato Grosso. E foi um momento de muito aprendizado. Até hoje eu sou extremamente grata por ter conhecido as pessoas que eu conheci, pessoas que se dispuseram a me ensinar de fato o que era trabalhar na área. Para vocês terem uma noção do que eu fazia ali, eu caí num núcleo de propositura de iniciais. Então, quando o assistido é alguém que precisa da defensoria, tá? Então, você chega lá, se você vai procurar a defensoria, você chega lá, você vai passar por uma triagem e aí você vai falar com um defensor ou assistente ali do defensor e ele vai ouvir o que você tem para dizer e aí ele vai identificar, a ação da pessoa é tal coisa, né? Ele junto com o defensor. Então, vai pegar toda a documentação da pessoa e vai minutar, escrever, né, digitar aquela peça para entrar com aquela ação para aquele assistido. E aquele era o meu primeiro estágio, gente. Eu me lembro, assim, eu não quero parecer, assim, boba demais, mas eu era de fato boba demais. Eu me lembro que no meu primeiro dia eu tive dificuldade de ligar o computador da repartição. Que coisa incrível, né? Eu acho que era nervoso, sem sombra de dúvidas, mas eu tava totalmente perdida, assim. Eu achava que eu era uma aluna não incrível, mas eu achava que eu tinha tomado essa decisão justamente para melhorar ali a minha graduação e buscar prática. E aí eu fui fazer estágio, só que eu já estava no meio da faculdade e tinha gente muito mais avançada do que eu. Só que eu me encantei tanto por aquilo ali, me encantei tanto e eu comecei a ter autonomia ali para trabalhar. Então, logo de cara, me jogaram para fazer esse atendimento inicial, né? De pegar a pessoa, fazer atendimento ao público. E o atendimento ao público, gente, é uma coisa... Quem trabalha ou já trabalhou com atendimento ao público sabe como que é complexo. E principalmente o que eu achava mais complexo à época era o fato de eu ter que identificar ali no momento o que precisava, qual era a documentação necessária para aquela pessoa, né? E o medo de às vezes mandar a pessoa ir para um lugar. É claro que eu não estava sozinha, eu era uma estagiária, então eu tinha supervisão do defensor, Dr. Cláudio. Se o senhor assistir esse vídeo, um beijo para ti, obrigada por tudo que o senhor fez, tá? O senhor foi fundamental ali nesse processo. A Milana também, que era assessora dele, que me auxiliou, e os dois de fato decidiram que eles iam me ensinar aquilo. E com pouco tempo eu comecei a ganhar autonomia, né, com trabalho com supervisão, mas autonomia, e comecei a trabalhar, e comecei de fato a gostar. Eu fiquei quase 2 anos ali, trabalhando naquele lugar. E chegou um momento que eu ainda gostava muito de trabalhar ali, mas eu pensei, tá, eu já demorei para entrar na faculdade, né, já demorei para entrar na faculdade. Já demorei para entrar na faculdade, não, perdão, para começar o estágio, né? Já demorei para começar. Então, eu preciso ter outras experiências, eu preciso ver, porque o meu medo era que eu, sei lá, passasse no concurso, a minha visão, eu ia formar, ia fazer os 3 anos ali de prática, mas eu já ia de cara passar depois de 3 anos de graduada, né? Então eu pensava assim, meu Deus, e se eu passar e eu não souber nada de como que acontece, como que funcionam as outras partes do sistema, né? Se eu for uma pessoa completamente alienada ali, era isso que eu pensava à época. Então eu queria ter o máximo de experiência que eu podia, para que quando eu sentasse, por exemplo, frente a um juiz, quando eu sentasse frente ao advogado, né, ou frente a um defensor, eu soubesse o que ele faz, qual que é a atribuição dele, eu pelo menos tivesse uma noção mínima ali das atribuições. E aí eu fui buscar outros estágios, eu continuei na defensoria e arrumei um estágio num escritório de advocacia. Aí eu quero mais uma vez dizer que eu tive que acumular 2 coisas, né? Por quê? Porque nessa época ali, a gente já vai pular, então eu entrei na graduação com 17 anos, agora a parte da história eu já tô com 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade eu decidi que eu queria ir morar sozinha, que eu queria sair de casa. Eu tinha muito essa vontade, né, de liberdade e tal. E aí eu sabia que isso ia impor uma decisão pra mim. Ou eu arrumava um emprego seletista e tal, que me desse renda suficiente pra me manter, porque eu ia ter que pagar aluguel, eu ia ter que ter todas as despesas que a vida de um adulto traz, não é mesmo? E aí eu teria que fazer isso.
ou eu teria que achar alguma forma de trabalhar com direito, mas ganhar dinheiro suficiente para me manter. Então eu pensei, o que eu posso fazer? Eu tenho que arrumar 2 estágios, porque aí os 2 estágios somados vão me dar uma renda suficiente para eu pagar o meu aluguel e viver, né, ter as minhas despesas. E foi isso que eu fiz, né? Eu fazia os 2 estágios, então fiquei trabalhando à tarde na defensoria por um tempo e arrumei um escritório para trabalhar de manhã. O escritório também de 2 queridos amigos meus até hoje, o Rodolfo e o Rafael. E ali naquele escritório, mais uma vez, eu tentei buscar o que eu podia para aprender ali naquele momento, porque eu sabia que aquela era uma experiência. E fiquei ali até que eu decidi que eu queria continuar esse processo de buscar experiência. Então, eu saí da defensoria e arrumei um outro escritório. Então, eu fiquei em 2 escritórios, né, que tinham temáticas diferentes, assim, eles não eram concorrentes nem nada. E fiquei trabalhando ali nos 2 escritórios. Até que, mais uma vez, eu fiz uma troca, né, porque eu queria... Lembra que a decisão que eu tinha tomado naquele momento era uma decisão de buscar experiências na área do direito o máximo que eu pudesse. Então, eu fiquei nos 2 estágios e troquei um escritório depois por um estágio na Defensoria Pública da União, que eu tinha feito um processo seletivo, tinha passado e fui para lá. E eu fiquei nesses 2 lugares, na Defensoria Pública da União e nesse escritório até o ano de 2016, início de 2017, que foi quando, essa época, eu já morava com o Jordão, que foi o momento que a gente decidiu que a gente queria vir embora para Santa Catarina. Essas decisões parecem meio aleatórias, né? Eu sei, a gente tá conversando aqui, parece que a gente tira a decisão da cartola mas na verdade, essas decisões, elas vinham num momento de puro instinto, sabe? E eu, na época, né, no momento em que tomava a decisão, não sabia o porquê que eu tava tomando aquela decisão, né? O porquê que eu tava fazendo aquilo, porquê que eu queria tanto aquilo. Era instinto, e só depois de um tempo eu comecei a perceber o porquê que eu tomava essas decisões. Mas segura aí que eu já vou te contar. Vamos continuar aqui essa nossa história. A minha mãe já tinha vindo embora para Santa Catarina e eu já tinha vindo aqui de férias para conhecer. Voltei com o Jordão de férias e a gente se encantou pelo lugar. E aquela minha vontade de sair ali de Cuiabá era uma vontade, não porque eu não gostava de Cuiabá, mas porque eu sentia que tinha uma vontade muito grande, e isso existe em mim até hoje, uma vontade muito grande de conhecer modos de viver diferentes do que eu conheço. Eu sempre acho que a forma como eu penso, o tipo de alimentação que eu tenho, o tipo de vestuário que eu uso, tá muito atrelado ao lugar onde eu tô inserida. E eu fico pensando que existem milhões de outras formas de comer, de se vestir, de ver o mundo, e que quanto mais eu puder me expor a esses lugares, a esses ambientes, mais eu vou me tornar uma pessoa aberta, mais eu vou me tornar uma pessoa completa. E esse desejo de explorar, de sair ali do casulo, era um desejo muito antigo, né? Começou lá atrás com essa ideia de ir embora para o Rio de Janeiro. Então, quando a gente veio para cá e eu vi essa possibilidade de fato, mudar para cá, né? Foi uma coisa, quase como se quando você vê um negócio você não consegue desver, sabe? Foi uma coisa avassaladora para mim. Eu queria muito vir, o Jordão também queria muito vir, a gente já morava junto. E a gente falou, tá, a gente vai voltar e a gente vai decidir como que a gente vai fazer isso. Então, em janeiro, acho que em janeiro de 2017, nós viemos embora pra cá. Só tem um pequeno detalhe nessa história, tá? Eu não quero que você me julgue. Tá, pode julgar, não tem problema. Mas essa decisão, em janeiro de 2017, seria o último ano da minha graduação. Então, veja, eu precisava fazer 5 anos de direito, tava indo bem, não tinha reprovado. Seria o último ano da minha graduação. E essa minha decisão foi tão instintiva que eu falei, cara, eu vou continuar minha graduação lá. Eu vou pedir uma transferência, eu vou fazer o vestibular, eu vou dar um jeito, mas eu vou terminar minha graduação lá. Eu não vou impedir que isso, não vou deixar que isso impeça essa minha decisão, essa oportunidade que eu tenho de ir embora. Né? E aí foi o que eu fiz. Eu tranquei a minha faculdade de Direito lá, com a ideia de que aqui, isso foi em dezembro de 2016, que em janeiro de 2017 eu ia dar um jeito de continuar minha graduação aqui em Santa Catarina. E as coisas acontecem. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu conheci uma universidade de muita referência aqui na região, que é a Univale, uma universidade respeitada e excelente, uma qualidade incrível mesmo. Fiz o vestibular, passei e fiz o término da minha graduação aqui. Só que essa troca, né, de grade curricular aumentou 1 ano para minha conclusão do curso. Então eu tive que fazer direito, em vez de 5 anos, eu tive que fazer em 6 anos. E falei, é isso mesmo. E quando eu saí de Cuiabá,
acabar, eu já tinha feito a primeira prova da ordem. E eu fiz a primeira prova, eu ia fazer a segunda fase da ordem, na verdade. Eu tinha passado e ia fazer a segunda fase. Fiz a segunda fase, passei. Só que quando eu fui fazer a minha inscrição, aliás, quando eu iria fazer a minha inscrição depois de colar o grau, aquele exame não seria suficiente, não seria válido. Porque, pra quem não sabe, a OAB, a gente só pode fazer a OAB, a gente só pode se inscrever na OAB, né, se a gente fez o exame depois de colar o grau ou quando você tá no último ano ali da graduação, no 9º ou no 10º semestre. Então, quando eu passei, né, no primeiro exame que eu fiz, minha grade já tinha mudado e eu já não estava no último ano, porque aumentou, eu estava fazendo matérias ali do primeiro semestre. Eu tô vendo que tem gente aqui que estudou comigo no primeiro semestre ali em Itajaí. Foi uma experiência incrível conhecer vocês, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Enfim, e aí, o que eu pensei? Peguei esse exame, em vez de desesperar, falei, quer saber? Eu vou fazer de novo. Eu já fui aprovado uma vez, eu vou me dedicar e vou fazer mais uma vez essa prova da ordem. Então eu fiz o exame da OAB 2 vezes e passei as 2 vezes. E dentro da graduação, né, dentro desse processo, quando eu vim aqui para Santa Catarina, continuou a minha saga de trabalhar na área, de continuar a minha graduação. E veja, com aquele meu plano de 10 anos, de que eu vou ser promotora de justiça durante o dia e à noite eu vou ser professora de direito. Só que a vida da gente às vezes parece que é um quebra-cabeça, né? E as coisas elas vão se encaixando. E quando eu comecei a estudar para a OAB, pouco antes disso, mas especialmente nesse momento de preparação para o primeiro exame que eu fiz, eu descobri uma paixão muito grande por uma matéria que não era uma matéria comum. Não era uma matéria que as pessoas gostavam na faculdade. Normalmente as pessoas gostam de civil, de penal, e tem uma meia dúzia de doido ali que gosta de trabalhista, né? Se você é essa pessoa, por favor, não converse comigo, brincadeira. Brincadeira, mas é verdade. O pessoal vai para essas 3 áreas, eles gostam de civil, gostam de penal, e alguns também gostam de trabalhista, então são essas 3 áreas que a gente costuma ver. Você não via ninguém gostando da matéria que eu gostava, que era direito administrativo. Não a ponto da pessoa falar, caraca, isso aqui é minha matéria favorita. Eu não via isso acontecer. E eu percebia que eu comecei a me identificar mais com essas matérias de direito público mesmo, sabe? Administrativo, tributário, constitucional. Eu comecei a gostar disso. Só que veja, o meu plano de ser promotora de justiça envolvia o fato de que eu não ia escolher com que matéria eu ia lidar, qual era o caso que eu ia pegar, né? Existe um princípio de que essa distribuição, que é o princípio do promotor natural, então o promotor ali da comarca, ele vai pegar os casos que estão dentro da área que ele atua, mas não é ele que vai escolher isso. Então, eu falei, beleza, gosto, tenho essa preferência com essa matéria, vou pegar essa informação e fazer algo muito relevante com isso, que é o quê? Botar dentro de uma caixinha e deixar ali, não é mesmo? Porque não tinha o que fazer com aquilo. E beleza, eu vim para Santa Catarina, fiz o exame da ordem e tal, passei na primeira, continuei a minha graduação, e nesse momento eu fui fazer um estágio na Secretaria de Saúde de Itajaí. E era um jurídico, tinha um jurídico lá dentro, né, doutora Vera, ó, um beijo pra ti também, tá? Fui fazer esse estágio ali na Secretaria de Saúde de Itajaí, dentro do jurídico dessa secretaria. Conheci gente muito legal também, gente incrível, e aí foi o primeiro momento que aquela informaçãozinha que estava guardada ali dentro daquela caixa que eu falei pra vocês, que eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia fazer absolutamente nada com ela, né? Gosto de direito administrativo, o problema é seu, né, Raíza? Peguei essa informação e comecei a pensar engraçado, né? Foi a primeira vez que eu percebi que aquele conhecimento teórico que eu tinha ali, de alguma forma tinha demanda para aquilo ali. Era um universo muito grande de gente que precisava daquela informação, porque eu estava no núcleo de uma secretaria, no núcleo jurídico de uma secretaria de saúde. E aí eu comecei a lidar com muita coisa, eu comecei a aprender sobre licitação, sobre o sistema, e foi um momento assim de caraca, então dá para eu juntar essa minha teoria com essa prática. Beleza, fiz o que novamente com essa informação? Absolutamente nada. Guardei essa informação na caixinha novamente. Por quê? Porque eu saí dali e fui trabalhar no Ministério Público Federal. E aí ali novamente eu trabalhei um pouco com improbidade administrativa, controle da administração, mas não era forte, né? E novamente aquela minha ideia de promotoria de justiça, o plano perfeito de 10 anos, a Isa vai ser promotora durante o dia, vai ser professora de direito durante a noite, vai dar tudo certo, né? Então mais uma vez eu vou fazer absolutamente nada com essa informação. Mas
como eu já falei aqui pra vocês, quando a gente vê uma coisa, às vezes é difícil de desver, não é mesmo? Então, foi muito difícil pra mim sair dali e pensar que, cara, eu tô deixando um negócio, parece que eu encontrei uma coisa aqui, uma pontinha, me veio aquela dúvida. E aí, eu coloquei ali, né, hoje nos stories que um dos pontos que eu ia falar seria o plano perfeito de 10 anos, mas depois a rachadura no plano perfeito de 10 anos. E a rachadura nesse plano perfeito foi quando eu entrei nessa Secretaria de Saúde e descobri que eu podia pegar esse conhecimento teórico que eu gostava e que tinha demanda para aquilo ali, né? Então foi o momento em que eu comecei a me questionar, assim, aquela pontinha de dúvida se a decisão de carreira que eu tinha tomado era uma decisão acertada, tá? Foi o momento em que eu comecei a me questionar sobre isso. Mais uma vez, guardei essa informação, segui a minha vida, porque às vezes demora um tempo até a gente amadurecer aquela dúvida, né? Demora um tempinho, a gente pega aquela dúvida, mas a gente fica sufocando ela, né? E a partir desse momento, eu de fato tive que atuar, né, de uma forma ativa para sufocar essa pontinha de dúvida de que talvez essa minha escolha de promotoria de justiça tinha sido precipitada. Afinal de contas, a gente está falando de uma escolha de carreira, de vida, que foi tomada aos 15 anos de idade. A gente está falando disso, né? Como se aos 15 anos eu tivesse toda a maturidade necessária para tomar uma decisão devida desse porte, né? E foi o que eu fiz. Então tá. Estamos em que momento? Estamos ali finalizando, então fiquei no Ministério Público Federal até eu me formar. E aí eu me formei. Como eu continuei com essa ideia de que eu ia, assim, estudar para promotoria de justiça, quando eu resolvi, no momento em que eu resolvi aquela questão da OAB, né, que eu passei no primeiro exame, não pude usar, se você entrou agora, passei no primeiro exame, não pude usar, porque eu não estava no último ano da faculdade, então eu tive que fazer novamente a OAB, passei novamente, as duas vezes eu fiz a segunda fase em Direito Administrativo, tá? Então pra vocês verem que eu já era estranha naquela época, e aí eu peguei, o que eu fiz com isso? Eu falei, eu já sabia que eu tinha que ter prática jurídica, então depois que eu formasse, não ia ser de cara, eu não ia poder colar grau e já passar um concurso e já assumir como promotora de justiça. Eu teria que atuar pelo menos 3 anos, por pelo menos 3 anos na área, né? E aí, o que eu falei? Tá, já que eu já experimentei escritório, já que eu experimentei defensoria e tal, o que eu vou fazer? Eu vou atuar, eu vou fazer concurso escada, eu vou fazer um concurso de analista judiciário, né? Ou pro Poder Judiciário, ou um analista, assim, assistente de promotor de justiça, um analista de Ministério Público, né? Concurso para servidor. Era uma remuneração boa na época e eu ia estar ali atuando exatamente com aquilo que eu já tinha escolhido na vida, tá? Essa foi a minha decisão. E comecei a estudar, então em 2017 eu comecei a estudar de fato, em 2017 eu fiz algumas provas, assim, estudei um pouco, mas a minha virada de chave, o momento em que de fato eu comecei a levar a sério o estudo para concurso, foi em 2018. Então em 2018 eu comecei de fato a estudar, eu consegui muito apoio, tive muito apoio, principalmente onde eu trabalhava, isso é engraçado até, porque nessa época que eu comecei esse estudo, eu estava trabalhando no Ministério Público Federal, e ali é um ambiente que há muito incentivo, pelo menos onde eu trabalhava, tá? Eu não tô dizendo que é uma coisa nacional, mas onde eu trabalhava, havia muito incentivo para que as pessoas se desenvolvessem, continuassem estudando e prestassem concursos maiores, né? O pessoal era muito imerso nessa cultura do concurso. Então, eu trabalhava assim, fazia as minhas demandas bem rapidinho, assim, porque eu já queria usar o restinho final ali do dia para poder estudar, e eu conseguia usar isso, né? E eu sempre tive apoio para fazer isso. E fiquei ali imersa nesse momento, nessa fase eu ganhei muito material, eu ganhei vadimeco do ano, eu ganhei doutrina, tinha um servidor que ele estava estudando para um concurso de um porte gigantesco ali nacional, né? E ele precisava transcrever alguns áudios para transformar aquilo num material escrito. E aí ele, muito até talvez por ver, né, que eu era interessada, que eu estava nesse universo, ele me ofereceu esse trabalho, né? Se eu não queria fazer essa transcrição para ele desse material, então ele me dava o material em áudio, ele me deu esse material, que era um material valiosíssimo, e aí ele me deu esse material e falou, eu quero que você transcreva para mim e o material é seu. Então eu comecei a devorar aquele material também, sabe? Então foi um momento assim que eu imergi completamente nesse universo do concurso público. E aí, quando eu me formei, eu já estava numa fase
boa, assim, em termos de classificação. O que acontece no concurso? Para quem não conhece, quando você vai fazer um concurso público, você tem que acertar um número mínimo de questões, no geral, né, na prova toda, e um número mínimo em cada matéria. Se você não acerta esse número mínimo de questões, você é desclassificado do concurso, então você não segue. Só que, se você acerta, você é aprovado. Beleza. Só que tem um detalhe, que não é suficiente só você acertar o mínimo, né? Porque existe uma coisa chamada cláusula de barreira. A cláusula de barreira no concurso público é uma previsão no edital do concurso de que o candidato ele tem que ficar até uma certa posição, até uma certa classificação para que ele tenha a redação dele corrigida. Então, no caso dos concursos que eu fazia, eu ia no mesmo dia, eu fazia a prova objetiva e a prova discursiva, mas eu não tinha certeza se a minha prova discursiva seria corrigida, a menos que eu tivesse numa colocação específica. Então, as primeiras provas que eu fiz, eu ficava aprovada, né? Tipo, eu atingia o mínimo, mas eu não ficava na colocação suficiente para corrigir a minha redação. E quando eu colei grau, em março de 2019, eu já estava com a minha redação sendo corrigida e eu estava tirando pontuações muito altas na redação. Teve uma redação que eu fiz que a pontuação era tipo 10, eu acho que era 100, né? Mas só para vocês entenderem, tipo, era 10, a nota da redação. Eu tirei 9,8, né, naquela redação, então, e isso estava me jogando lá em cima, então eu já estava ficando bem colocada, mas eu ainda não estava passando dentro do número de vagas, porque quando você passa dentro do número de vagas, você tem a garantia que você vai ser chamado até o prazo final da validade daquele concurso. Então, se aquele órgão disponibiliza 10 vagas para advogado, né, e eu passei na 10ª colocação, eu tenho certeza de que eu vou ser chamado. Tem que ser uma situação muito excepcional para que esse candidato não seja chamado dentro do prazo de validade. Não acontece no geral, mas existe essa possibilidade, mas aí já é um tema para o outro vídeo, não é o tema da conversa de hoje. E aí, então, quando eu me formei, eu falei assim pro Jordão, a gente já tava aqui em Santa Catarina, a gente tava morando junto e tal. Eu falei pra ele, ó, eu já tô passando, né, já tô ficando com a minha redação corrigida, então eu tava muito aquecida, sabe? Tava estudando muito. E aí a gente sentou e conversou e eu falei pra ele, ó, eu acho que mais ou menos uns 6 meses eu já vou começar a entrar na colocação, já vou passar dentro do número de vagas. Então eu acho que em 6 meses a gente já tem uma definição dessa situação. Meu Deus, gente, que tolice, né? Que tolice, porque eu já vou contar a história pra vocês, tá? Continuar a história. Isso foi, então, em março de 2019. Então, a gente decidiu em conjunto, a gente tinha uma possibilidade ali financeira de segurar um pouco as coisas, ele trabalhava, a gente falou, não, a gente consegue segurar, 6 meses mais ou menos, você vai ser aprovado em alguma coisa. Eu falei, beleza, concordei, falei, de fato. E aí, o que aconteceu? Terminou o ano de 2019 e eu não tinha sido aprovada. Tá? Essa que é a verdade. O meu plano de 6 meses, né, foi por água abaixo, porque final do ano de 2019, dezembro de 2019, eu não tinha sido aprovada. Eu só fazia concurso a essa época para analista judiciário, praticamente. Eu só fazia concurso de analista, que é nível superior, né? E eu focada naquela prova ali. E chegou dezembro de 2019, eu falei, eu vou ter que mudar de estratégia, eu vou continuar fazendo essas provas, mas eu preciso fazer provas menores, assim, concursos municipais ou cargos de nível médio, porque eu tenho que ter renda, gente, não tem condição, né? Não é herdeira, né, pra falar, você tem condição de ficar aí o tempo que você... Era um sacrifício, não só pra mim, mas pro Jordão também, que a gente mantivesse a situação daquele jeito, né, que eu ficasse sem renda, para poder só estudar. Era algo muito desafiador pra gente ter que manter aquilo ali, né? E o nosso plano inicial de 6 meses não deu certo. Então eu falei, não, eu vou fazer concursos menores e vou arrumar renda. Então eu comecei a me inscrever para todos esses concursos, né? Então, em fevereiro de 2020, eu estava inscrita em 8 concursos, né? Ao mesmo tempo, assim, eu ia fazer uma prova seguida da outra. Eu falei, não, como eu estou indo muito bem já nessas classificações de concursos maiores, eu vou começar a tirar para tudo quanto é lado aqui, para eu ter um cargo menor, para eu poder ter alguma renda e continuar o meu estudo. E aí, enfim, foi o que eu fiz, né? Comecei a me inscrever nesses 8 concursos e em março de 2020, eu não preciso falar para você o que aconteceu a nível mundial, né, em março de 2020. Eu não vou falar aqui porque é capaz ainda do Instagram cortar, né, ou não deixar o vídeo passar, mas veio aquela situação mundial, né, e
O resultado disso é que todos os concursos para os quais eu estava inscrita foram suspensos. Foi isso que aconteceu, né? Todos os concursos. E eu me vi, não só os que eu de fato estava inscrita, mas todos, né? A nível nacional. Eu me vi numa situação de desespero. Eu não consigo nomear isso de outra forma a não ser desespero puro. Desespero puro, porque eu tinha apostado todas as minhas fichas em uma única coisa e de repente eu não era só uma questão de incapacidade minha, mas eu estava impossibilitada por razões externas de dar continuidade naquele plano, né? Então, por prazo indefinido, então foi desesperador para mim. Eu me senti extremamente arrependida de ter tomado aquela decisão. Comecei a me sentir, a minha noção, a minha identidade sobre mim mesma foi lá embaixo, né? Foi um momento desafiador emocionalmente, porque eu senti que tudo que eu tinha feito de esforço, na verdade, tinha sido uma bobagem. Foi assim que eu me senti, né? Eu me senti estúpida de ter tomado aquela decisão, né? De apostar todas as minhas fichas numa coisa só. E por mais que eu achava que de fato estava seguindo um sonho, foi uma decisão que custou muito para mim e para o Jordano, né? E aí, em 2020, eu comecei a procurar escritório de advocacia. Eu falei, não, eu não vou ficar parada, né? Vou procurar escritório. Comecei a fazer muitas entrevistas. Comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula em escola técnica, dei aula preparatória para a OAB, dei aula para assessores de alguns parlamentares. Comecei a dar aula e de fato foi mais um momento que veio para casar, sabe, com uma coisa que eu gostava de fazer, realmente com uma necessidade ali suprida. Então foi um momento muito importante, mas ainda o valor, né, que eu estava retirando ali dessas atividades não era suficiente para manter a gente, né? Ainda a situação estava muito difícil financeiramente falando. Então eu passei o ano todo de 2020 nessa situação. Quando chegou no finalzinho do ano, em outubro, salvo engano, acendeu uma luzinha no fim do túnel, que foi abrir um concurso na região aqui onde eu morava. Não é bem na região, mas abriu um concurso aqui próximo. E eu falei, é esse concurso mesmo, não quero nem saber o que é, não quero saber, eu simplesmente vou fazer. E tinha uma única vaga para analista, que era um cargo de nível superior que exigia formação em direito ou administração. E aí tinha uma única vaga. E eu fiz essa prova como se fosse a última prova. E de fato foi, porque eu fui aprovada em primeiro lugar nesse concurso. E foi um momento de... Quando isso aconteceu, eu já estava trabalhando, né? Eu tinha começado a trabalhar no escritório, mas aí eu saí desse escritório porque eles queriam que eu fizesse um contrato com eles de um ano, então eu não poderia sair antes desse ano, né? Antes de completar um ano, se não pagasse uma multa que era bem alta, era uma multa equivalente a maior, inclusive, do que eu ganhava ali no escritório, né? Então eu saí dali e aí veio essa decisão, né? Veio essa aprovação em primeiro lugar. Então foi um momento de refrigério para a alma, foi um momento que de fato eu percebi que de alguma forma aquele esforço tinha valido a pena, né? E foi muito emocionante, até hoje, assim, só de lembrar tudo aquilo que representava, né? Não era uma aprovação em si, mas era uma decisão, uma escolha que quase estava indo por água abaixo ali na minha cabeça, né? Mas que veio para fortalecer ainda mais a gente, né? Enquanto família e enquanto profissional também. E aí eu fui aprovada e saiu essa aprovação em primeiro lugar foi em dezembro, então eu tinha certeza que eu seria chamada, mas eu não sabia quando. E salvo engano, a validade desse concurso era de 2 anos, então podia ser chamada em 2 anos. Então era uma notícia boa, mas não era tudo, não resolvia tudo, né? E aí, quando foi em janeiro de 2021, eu fui chamada para esse concurso, né? Para assumir esse concurso. E eu assumi esse concurso. E foi um momento muito inspirador para mim. Eu conheci gente incrível e o mais engraçado daquele lugar, eu passei pouco tempo ali, mas o que eu aprendi ali naquele lugar foi o conceito de excelência, assim, as pessoas fazem as coisas ali com muita qualidade, sabe? Todo mundo é muito metódico, é muito cuidadoso. Eu conheci gente, assim, da minha idade, né, que era um nível de responsabilidade, de capacidade, né, uma coisa incrível, ó, a Jordana falando aqui, foi uma conquista inesquecível, de fato, foi mesmo, né, a gente, com certeza aquilo ali marcou a nossa história, mas
eu tenho que dizer que quando isso aconteceu, o Jordan estava estudando para concurso também e ele tinha, pouco tempo antes, ele tinha sido aprovado também em primeiro lugar no município aqui vizinho, de onde a gente mora, para fisioterapeuta, que é a profissão dele. Então isso foi um refrigério para nossa alma e a gente de fato percebeu que a gente estava no caminho certo, né? Que a gente estava tomando decisões acertadas. Mas enfim, e aí, continuando aqui, né, a história, eu entrei ali, conheci. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, né, que eu tinha guardado na caixinha, que era aquela noção de que eu tô com eu tenho uma preferência muito grande por uma matéria, por uma área de atuação, mas não é o que eu tô fazendo agora. Então eu não vou fazer nada com isso, eu vou guardar aqui, não tá dentro, não se encaixa. A decisão que eu coloquei na minha cabeça essa minha preferência, essa minha área de atuação, essa minha matéria preferida não se encaixa no meu plano perfeito. Se não se encaixa, eu vou simplesmente ignorar, não quero saber, não vou olhar para isso, tá? Porque já tinha tido curva demais nesse meu plano, né? E eu tentei guardar. Só que o que aconteceu, né? Logo que veio essa aprovação e logo que eu comecei a trabalhar nesse lugar, foi que no minuto em que passou a empolgação pela conquista e tal, o que veio? Aquele sentimento que eu tinha guardado na caixinha. Então, aquele sentimento de que talvez eu não tivesse seguindo exatamente o caminho do meu coração. Eu estivesse ignorando fatores importantes na minha formação, coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha graduação, que eu estivesse ignorando esse fator importante e que talvez isso fosse me custar um preço. O que é uma coisa que eu pensava nessa época, né? Eu já tinha uma clareza de que, assim, eu queria atuar com aquilo ali, eu queria atuar, ser aquela figurinha ali do promotor de justiça, fazendo aquelas atribuições ali, com aquela togazinha e tal, era isso que eu achava na minha cabeça. Mas eu não parei para pensar, de fato, o que implicava toda essa decisão de, por exemplo, atuar como promotora de justiça. Vou dar um exemplo simples para você, né? Eu digo para vocês que nesse momento eu já tinha um relacionamento estável, a gente já morava junto, né? E eu poderia passar, por exemplo, lá numa comarca do interior do estado de Rondônia, né? E o meu marido, ele já era concursado aqui, tinha uma carreira aqui, é bom no que faz, gosta do que faz. Eu não poderia simplesmente exigir que ele abandonasse tudo, toda a vida dele, todas as decisões que ele tomou aqui, simplesmente para ir me acompanhar numa comarca lá no interior do estado de Rondônia. E aí demoraria talvez anos até que eu conseguisse ir para a capital e talvez até que eu conseguisse, sei lá, voltar para o estado onde o meu marido morava. Isso é só um exemplo, tá, gente? Mas tinha outras implicações, como por exemplo, eu sabia que ali como promotora de justiça, algumas atividades são vedadas para um promotor de justiça. Você não pode exercer atividade político-partidária, você não pode exercer uma atividade empresarial, né? Então tem vedações. E eu pensava em tudo isso, mas eu falava, tudo bem, eu não vou querer abrir empresa mesmo, tá tudo certo, né? Eu aguento, eu vou simplesmente ignorar isso. Então, tem até um ditado que, assim, por causa não sei se é por causa do cisco, você engole o camelo, sei lá, é um ditado, alguma coisa assim, mas o que diz, né, o que eu quero dizer é que por conta de uma coisa, algo que eu tava pensando que eu queria, uma idealização que eu tinha feito, né, na cabeça de uma menina de 15 anos de idade, né, por conta dessa idealização, eu tava sustentando isso ao longo de todo esse tempo, ao longo de todos esses anos, sem pensar nas consequências, né, de que talvez eu queria atuar com aquilo ali, mas eu não queria ser concursada. Não pelo concurso em si, mas por conta das consequências que aquele cargo ia me trazer. Né? E eu comecei a pensar nisso, né? Foi um momento, talvez tenha sido o primeiro momento, né? O primeiro momento em que eu comecei a pensar que, de fato, eu estava sacrificando coisas extremamente relevantes que eu estava escolhendo ignorar por conta de uma decisão que eu tinha tomado numa fase de muita imaturidade da minha vida. Então tá, passou essa empolgação da aprovação, eu comecei a atuar e aí, de fato, me veio o peso dessa decisão. E por consequência, eu acredito que, assim, de alguma forma a gente atrai, sabe? A gente vibra aquilo que tá interno, porque eu tava nesse conflito muito grande, né? E era uma coisa minha mesmo, eu não usei falar isso em público, porque tinha sido um caminho difícil demais pra, de repente, eu falar, não conquistei, agora não quero mais, não é mesmo? Eu tinha sido difícil pra eu simplesmente falar isso. Então eu tava ali vivendo aquilo ali internamente, quando surgiu uma proposta para eu trabalhar como comissionada numa outra administração, num outro lugar, né? Eu teria que, como não é possível acumular
acumular os cargos, eu teria que pedir exoneração desse meu cargo efetivo ali para que eu assumisse como puramente comissionada, né? Então eu teria esse vínculo, é um vínculo de livre nomeação e livre exoneração, então eu não tinha garantia nenhuma, né? Diferente ali do concurso, que eu tinha uma certa garantia de que permaneceria ali, eu não teria garantia nenhuma nesse outro cargo. Mas, de fato, por conta dessa vibração, a questão salarial tinha pouca diferença, tá? Tinha pouca diferença entre o que eu ganhava ali e o que eu ia ganhar nesse novo cargo. E a gente sentou, eu conversei com o Jordan, e, enfim, a gente decidiu que era o momento de arriscar. E em outro momento eu posso trazer para vocês o porquê que a gente tomou essa decisão, mas o fato é que o Jordan me apoiou desde o primeiro momento em que eu falei isso pra ele, e eu fiz isso, pedi exoneração do meu cargo efetivo e fui atuar como comissionada nesse outro cargo. E o resto é história, tá? E vai ficar para um outro momento, mas o que eu quero trazer pra vocês, né, contando essa história, que eu decidi abrir isso, né, expor, é uma exposição a gente contar a história da gente, né, mas como é que foi a minha jornada no direito? Porque eu aprendi duas grandes lições durante esse meu processo de escolha de carreira e esse meu processo de transição de carreira. Transição de carreira, porque eu entendo que a carreira é tudo aquilo que a gente faz na nossa vida profissional. Eu não vejo a carreira como sendo assim, uma carreira no serviço público, uma carreira na iniciativa privada, uma carreira nisso, uma carreira naquilo. Eu acho que carreira é tudo que a gente constrói, do momento em que a gente vai para o primeiro emprego até o nosso último dia ali, antes da aposentadoria, né? Tudo é carreira, é isso que eu entendo. Então, eu aprendi duas grandes lições nesses processos de transição. E a primeira lição que eu queria trazer para vocês é o seguinte: quando eu tava com essas duvidazinhas, né, com esse processo de dúvida e coisa que eu comecei a pensar que, de fato eu acho que pode ter alguma coisa aí que dá para eu investigar e tal. Quando eu tava nesse processo, eu pensava assim, cara, mas beleza, eu acho que então talvez eu não quero ser concursada, né? Quando eu usava pensar sobre isso, eu não quero ser concursada. Mas se eu não quero ser concursada, eu quero fazer o quê? O que eu quero fazer? E essa dúvida, né, do que você quer fazer é uma coisa que... Essa busca, né, do ter clareza é uma coisa que às vezes ela sai do teu controle. Porque quando você não sabe exatamente aquilo que você quer fazer, você pensa, todo mundo fala, se você assistir qualquer vídeo de desenvolvimento pessoal, ler qualquer conteúdo, assistir qualquer conteúdo disso, o que se diz é que a primeira coisa para você alcançar uma coisa que você quer é você saber o que você quer. E aí você sabe o que você quer, você elabora um plano de ação e executa. Só que na nossa cabeça a gente tem essa ideia de que para eu saber o que eu quero, eu tenho que saber exatamente o que eu quero e eu tenho que ter um plano de ação de 5, de 10, de 15, de 20 anos, e foi o que eu pensei que aos 15 anos de idade eu tinha que fazer, criar um plano de carreira, né, que fosse bem delineado, com todos os passos, sem a menor possibilidade de alterar. E foi um sofrimento muito grande cada vez que eu começava a me questionar de que talvez, né, eu não queria aquilo. Internamente eu não queria aquilo, que eu comecei a tomar decisões sem parar para pensar no que de fato eu queria. E aí eu comecei a pensar, mas eu não quero isso, mas o que eu quero? Não sei o que eu quero, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. E aquele processo de buscar clareza começou a subir e eu realmente entrei em pânico por conta disso, né? De querer saber o que eu quero da minha vida. E a primeira lição que eu aprendi nesse momento foi que às vezes o máximo de clareza que você vai ter naquele momento não é sobre o que você quer, mas é sobre o que você não quer. Às vezes é o máximo de clareza que você vai conseguir naquele momento. Você vai ter uma clareza sobre aquilo que você não quer fazer. Então, dentro, né, da minha carreira profissional, dentro da vida que eu quero pra mim, tem características que eu sei que eu não quero viver. Entende? E aí, então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu pensava nessa questão do ir morar longe, né, eu pensava, eu vou morar em outro, sei lá, numa comarca, vamos decidir pra onde eu vou, talvez eu vou passar anos morando longe do meu marido. Uma coisa que eu percebia que eu não queria essa limitação geográfica. Eu não queria isso, eu não queria a possibilidade de eu passar a minha vida toda morando num único lugar, mesmo porque, como eu falei pra vocês, instintivamente eu tinha esse desejo de conhecer outros lugares, sabe, de explorar. Então eu pensava, pra eu explorar eu vou ter que pedir licença, né, do meu cargo público, ou vou ter que pedir exoneração, ou vou ter que arrumar outra coisa pra fazer. Então eu tô fazendo esse esforço todo pra no final eu arrumar outra coisa pra eu fazer. Basicamente é isso, né? E aí, então talvez
seja o caso, eu não sei se é uma coisa que vai fazer sentido pra você, mas talvez fez sentido pra mim. E eu vou ressaltar aqui, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não tenho especialidade nesse assunto. Eu tô compartilhando uma lição que eu aprendi e que serviu pra mim, tá? Mas você avalia se isso serve pra você, se faz sentido pra você ou não, tá bom? E tá tudo bem. Mas o que eu aprendi é que no momento em que eu fiquei buscando tanto a clareza sobre o que eu queria, eu deixei de olhar para a clareza que eu já tinha, que era o que eu não queria. E aí, quando você começa a ter clareza daquilo que você não quer, às vezes você vai enfrentar a triste noção de que talvez todo o teu tempo, todo o teu dinheiro, toda a tua energia estão sendo investidos no caminho de algo que é aquilo que você não quer. Então eu não queria limitação geográfica, mas eu estava investindo toda a minha energia em concurso público. Eu não queria, sei lá, uma limitação de jornada, uma limitação de horário, por exemplo, mas eu estava... Como é que você pode forçar uma organização a seguir o horário que você quer? Não tem lógica isso, entende? Então, eu estava indo na direção, no caminho, exatamente oposto àquilo que eu queria, e eu não percebi isso a tempo. Por que eu não percebi? Porque eu pensei, não, mas para eu trocar de plano, eu tenho que ter uma coisa muito bem definida na minha cabeça. E aí, essa necessidade, essa busca incessante por essa clareza, esse tipo de clareza que eu tô te falando, que é uma clareza no plano perfeito, acaba te paralisando. Tá, Isa, mas eu sei o que eu não quero. E aí, eu vou caminhar em que sentido? Testa. Vai na direção oposta daquilo que você quer, daquilo que você não quer, obviamente, né? Se você já sabe que você não quer algo, e testa, experimenta. Busca arriscar, né? Se permita arriscar, mas sem esse desespero de que eu só vou me mexer na hora que eu tiver certeza do que eu quero fazer. Né? Isso acaba sendo mais uma desculpa para que a gente não saia do lugar. E aí a gente fala, não, mas eu não saio do lugar porque eu ainda estou buscando a minha clareza, o meu propósito. Desculpa, conversa fiada. Na verdade, a gente está querendo uma desculpa para a gente não fazer. Entende? Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Mas a segunda lição que eu aprendi e que eu não falei pra vocês ali, né, nesse processo é que eu sempre gostei bastante de estudar. Eu gostava muito disso porque eu era competitiva e ali dentro da sala de aula era um momento em que eu podia competir por nota, podia competir de fato com colegas academicamente, fazendo uma competição que fosse saudável e agradável pra mim. E eu gostava muito disso. Só que quando eu entrei nesse processo de empurrar dentro dessa caixa aquela dúvida que eu estava tendo sobre as escolhas que eu fiz, foi um momento que, apesar de eu gostar de estudar, apesar de eu gostar de ler, apesar de eu adorar debater política, simplesmente, quase como um passe de mágica, eu passei a detestar estudar, a repudiar completamente tudo quanto é tipo de notícia, qualquer discussão sobre política, sobre economia. Passei a parar de ler, porque aquele processo ficou tão difícil pra mim, sabe? Eu tava gastando tanta energia em empurrar, em sufocar a minha dúvida, né? Porque era uma dúvida, nesse momento era só uma dúvida, eu não tinha certeza, só tinha uma dúvida. E eu gastei tanta energia em sufocar isso, que eu tava investindo, forçando o método para ir na direção oposta daquilo que eu queria. E aí a segunda lição que eu aprendi foi que para você se apaixonar pelo método, você tem que se apaixonar pelo destino, pelo desejo final. Então, se você está empreendendo um método para te levar a um destino que não é o que você quer, é óbvio que você não vai ter prazer em fazer aquilo ali. É natural. E às vezes o fato de você não ter prazer em fazer aquilo que você está fazendo já é um bom indicativo de que você não sabe aquilo que você quer, ou de que você, na verdade, não quer aquilo ali. Entende? Porque não é prazeroso aquele método. Então a gente fica sobre estudar. Quando eu falo de estudo, quando eu compartilho dicas sobre estudo e tal, eu sempre escuto pessoas falarem assim, gente que fala diretamente pra mim, ou pessoas que comentam assim, que eu não gosto de estudar. Normalmente a pessoa fala assim, que ela não é boa em estudar. A pessoa fala, eu não sou boa em estudar. Depois a pessoa se puxa um pouquinho, que na verdade eu não gosto de estudar, né? Quando você vai conversar e vai ver o porquê, o que você está estudando, o que você quer estudar, por que você quer estudar, você percebe que a pessoa tem uma noção de que gostar de estudar tem a ver com, qualquer coisa. Se você sentar aqui e for me explicar física quântica, eu vou amar estudar sobre isso, e não vou. Claro que não. Eu gosto do método que está alinhado ao destino que eu quero, entende? Então é isso. Então, essas duas lições que eu aprendi, então só para recapitular, a primeira de que talvez a clareza suficiente que a gente precisa no momento não é sobre o que a gente quer, mas é sobre o que a gente não quer.
E tendo isso em mente, a gente já pode começar a agir, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora aquilo. Primeiro a gente testa, a gente experimenta e a gente descobre quem a gente é. A gente vai na direção de quem a gente é, daquilo que a gente intui, porque o que eu percebo é que durante todo esse processo eu tive uma intuição muito grande em relação às coisas, né? E a gente subestima o poder da intuição da gente, né? Dizendo, de fato, te mostrando aquilo que você quer e aquilo que você de fato é. E a segunda lição que eu aprendi é que pra gente se apaixonar pelo método, a gente precisa se apaixonar pelo destino. Eu preciso gostar do destino. Se eu não gosto, né, de onde aquilo ali vai me levar, você não vai estudar, você não vai gostar de estudar. Não adianta você querer estudar uma coisa que você não gosta. Ah, mas você tá falando que, por exemplo, se eu realmente quisesse concurso público, no concurso eu não estudo só aquilo que eu quero, eu estudo coisas que eu não quero, é claro que sim, mas você quer o destino, entende? Então, pra você até aceita, não, eu vou estudar isso aqui, essas outras matérias. Por quê? Porque eu sei que elas vão me levar para aquele destino final. Se você quer, por exemplo, atuar, você quer ser um advogado trabalhista reconhecido, de sucesso, você estuda trabalhista, mas você pode estudar matérias correlatas, né? Talvez para reforçar ali aquele conhecimento que você tem. Você fala, ai, Raíza, mas eu gosto mesmo de trabalhista. Mas você sabe que isso vai te levar naquele destino, entende? Então isso te motiva a fazer aquilo que você precisa fazer. E a gente não faz só o que quer, a gente faz de fato aquilo que precisa fazer, entende? Então eu queria compartilhar isso com vocês. De alguma forma, uma das características, uma das coisas que eu já sei, né, que eu tenho clareza para minha vida que eu quero, é que eu quero usar a minha carreira para me conectar com pessoas. Ao longo desse processo, eu tive muita gente disposta a me ensinar, muita gente disposta a me dar um conhecimento suficiente para me tirar do ponto A e me levar no ponto B. Essas pessoas não me deram dinheiro, essas pessoas não me deram coisas materiais, elas me deram tempo e disposição em me ajudar aquilo ali, a me ajudar a alcançar aquilo e sair daquele ponto, a trilhar aquele caminho, entende? Então, por conta dessa preciosidade que eu recebi, eu comecei a perceber que um desejo que de fato eu tenho é poder também ajudar pessoas a saírem do ponto A para irem para o ponto B. E hoje, o que eu quero, né, a minha vontade é fazer da carreira que eu escolhi, da matéria, finalmente eu consegui tirar da caixinha, né, aquele meu desejo, né, de unir o meu estudo de administração pública, né, com uma demanda que existe de serviço, uma demanda que existe. E eu quero ressaltar que não há problema nenhum no concurso público, não há problema nenhum em você escolher advocacia, não há problema nenhum em você escolher qualquer outra coisa que você queira fazer na tua vida. A única coisa que a gente não pode é escolher coisas que não representam aquilo que a gente é, né? Não pode ser algo errado para você. O concurso público é excelente e eu conheço servidores efetivos que são excelentes no que fazem. Eu andei, trabalhei com essas pessoas e não há nada de errado nisso. Só não é algo pra mim. E tá tudo bem não ser pra mim, entende? E tá tudo bem se não é pra você também. Então o que eu quero é compartilhar aquilo que eu venho aprendendo nessa jornada, né? E aquilo que eu já tenho de conhecimento pode ser exatamente aquilo que você precisa para algo que talvez você tá atuando no momento, uma dúvida que você tem. E talvez você guardou na caixinha uma dúvida bem relevante para você. E talvez seja o momento de você pensar sobre tirar essa dúvida da caixinha e fazer alguma coisa com isso, né? Eu não posso te dizer exatamente o que fazer, mas eu acho que se você parar para pensar sobre isso, já vai ser um passo gigantesco. Eu agradeço de coração essas pessoas, nós já passamos de 1 hora aqui, meu Deus, como ninguém me avisou. A gente já passou de 1 hora aqui conversando, eu agradeço demais essas pessoas que ficaram aqui comigo ao vivo, as pessoas que passaram. Agradeço a confiança de vocês ouvirem e agradeço um feriado, né, minha gente? Um feriado, uma noite de feriado e as pessoas aqui me ouvindo. Agradeço demais, eu me coloco à disposição sempre para te ouvir, sempre para tirar a tua dúvida naquilo que você quiser. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra mim, por favor, eu vou adorar saber. Inspirador, oh, minhas queridas, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu espero de verdade que de alguma forma eu consiga te ajudar a sair do ponto A pro ponto B, tá? Aquilo que vocês precisarem, eu tô à disposição, agradeço demais. Muito obrigada a todos, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.